Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja para sempre em nossos corações. Mais uma vez, aqui estamos com o propósito de levarmos aos nossos irmãos o tema doutrinário costumeiro das palestras das sextas-feiras, no ritual eclético kardecista em nossa instituição. Porém, como já tem acontecido, de forma restrita em face do isolamento social que ainda estamos vivenciando. Portanto, vamos aqui então, na medida do possível, levar aos nossos irmãos mais esta mensagem oriunda dos textos evangélicos, para que os nossos espíritos possam estar sempre conectados, posto que a distância física, embora sintamos falta dela, pela proximidade com os nossos irmãos, saudade daqueles abraços fraternos que sempre trocamos, nos nossos encontros, mas fica aqui então o nosso abraço extenso, de forma ampla, mas promovidos mais pelo coração do que mesmo por qualquer movimento físico que possa expressar essa nossa alegria, esse nosso carinho para com todos os nossos irmãos. Então, vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, pastor dos pastores, aqui estamos nós, vossos indignos servos, porém, procurando cumprir com o nosso sacratíssimo dever do nosso sacerdócio e, dessa forma, transmitir aos nossos irmãos que estão próximos ou distantes aquilo que a inspiração provinda de vós nos orienta, nos impulsiona, e que a nossa esperança é que promova nos nossos corações e nos nossos espíritos a repercussão, o eco, que nos auxilie em mais esta transição, em mais este momento de provação e expiação, porque passamos, todos nós que pertencemos à humanidade terrena. E aqui pedimos a vossa cobertura, a vossa inspiração novamente, o vosso carinho, para que a nossa tarefa alcance o êxito ou a expectativa que todos vós estejam esperando da nossa palavra como ferramentas, como arautos das máximas do vosso Evangelho. Que assim seja. Vamos então, amados irmãos, ao tema doutrinário da noite. O capítulo 130 do livro de estudos Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo saudoso Chico Xavier, hoje sob o tema tristeza. Então vamos ao texto bíblico em primeiro lugar,
e depois a explanação do autor espiritual. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, Coríntios 2, 7, 10, ou seja, capítulo 7, versículos 10. De 7 a 10, perdão. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus, entre aspas, e outra, também entre aspas, segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Esta é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Meus irmãos, como acabamos de ver, um texto, pensado da segunda epístola ou segunda carta do apóstolo Paulo para os fiéis da igreja de Corinto. Então, o tema, o cerne da questão colocada pelo apóstolo se prende ao nosso estado de tristeza, que por vezes nos acomete em determinados momentos da nossa existência. Mas, conforme nos esclarece o apóstolo, existem duas razões principais que diferenciam uma tristeza da outra. Aqueles irmãos nossos, ainda num estágio incipiente ou principiante na carreira, na trajetória evolutiva, ainda muito arraigados às coisas, aos bens materiais, se entristecem justamente porque, como diz o Evangelho, onde está o teu pensamento, está o teu coração. Então, nesse caso, o nosso coração está mais preso
as coisas efêmeras, cujo valor se desfaz com o passar do tempo, às vezes num tempo mais lento ou num tempo mais rápido, né? Mais célere. E então nos tornamos tristes por isso. Eu perdi esse bem, eu perdi aquele bem, eu perdi, né, uma soma em dinheiro, eu perdi alguma coisa que para nós, naquele nível de entendimento e de discernimento, né, representa tudo aquilo ou tem um valor acima, né, de outros valores que ainda não temos assim a percepção, o alcance para nos livrarmos destas cadeias. Então, essa tristeza nos atinge de uma forma que nós nos colocamos assim de forma, né, acabrunhados, né, pesarosos, chorosos, né, mas de uma forma como o próprio apóstolo destacou bem, né, de uma forma muito ainda buscando externar, né, a nossa tristeza, a nossa decepção, né, de uma forma exagerada, né, nos nossos sentimentos. Não vai aqui no exagerado nenhuma intenção de ofensa ou crítica, né, a nenhum irmão nosso, até porque, antes de mais nada, como já frisei ainda há pouco, nós todos estamos em graus diferentes na nossa caminhada evolutiva. Pois bem, quando o espírito, num dado momento das suas várias reencarnações, ele já alcança um entendimento maior, então ele passa a desprezar um pouco, né? Isso acontece de forma gradativa, os bens terrenos, e começa a buscar, a identificar, a se alegrar nos bens eternos. Aí então essa tristeza já não bate com aquelas mesmas características. Ele já começa a expressar, a externar, não é, o seu estado de espírito, o seu estado de arrependimento sincero. Não que os outros, de repente, não fossem sinceros, mas assim, profundo, né? Calando fundo no espírito. E aí, então, o espírito, às vezes, deixa rolar uma lágrima, apresenta uma certa, uma atitude um tanto quanto pesarosa, mas com muita discrição, né? Porque ele já sabe que já tem consciência de que precisa se ajustar na medida de cada arrependimento que lhe vem ao longo da sua trajetória. Vamos fazer aqui uma comparação a título de ilustração. Nesses arrependimentos, isso vai acontecer com todos nós, né? Nós temos uns instantes de impacto. E aí nós podemos transportar para, né, a sabedoria do Cristo, né, como o Salvador da humanidade, representada nos momentos em que ele vergou
ao peso da cruz na sua trajetória para o Calvário. Ou seja, ele cedeu, mas veio o Simão Cireneu e lhe auxiliou a levantar-se. Vejamos aí a sabedoria divina. Porque ele, como Salvador da humanidade, por certo não estaria fadado a tal estado de fraqueza. Mas para nos deixar a lição de que, nos nossos momentos de profundo arrependimento, sempre aparecerá um Simão Cireneu para nos auxiliar, talvez até mais de um. Mas também a sabedoria divina nos deixa a lição de que também é uma oportunidade para o Simão Cireneu. Solidariedade. Então, aí nós podemos entender, né, a sabedoria divina com um pouco mais de amplidão, né, para o nosso entendimento. E também não podemos deixar de fazer aqui, trazer a título de ilustração, né, já que nós falamos em arrependimento, daquela máxima do nosso saudoso, venerável mestre Ocanã, quando ele fala da virtude do arrependimento. E leciona: aproveitai ao máximo, né, os vossos arrependimentos, porque arrepender-se sincera e profundamente é viver novamente, ou seja, é reviver em plano mais alto. Creio que, em poucas palavras, esta máxima do nosso mestre se justificaria perfeitamente, ou justificaria também a lição trazida pelo tema doutrinário desta noite. Queridos irmãos, por ora é o que teríamos a oferecer aos irmãos, agradecendo antes de mais nada pela atenção de todos e pela inspiração espiritual que nos permitiu transmitir aos irmãos esta mensagem, esperando termos alcançado as expectativas dos nossos maiores da espiritualidade. Encerrando então a nossa participação, vamos novamente à nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, neste momento, precisamos agradecer-vos pelo socorro espiritual, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade do encontro com os nossos irmãos de caminhada, independente da fé que professem, da escola que frequentem, que tenham escolhido por identificação maior em seus interiores, posto que todos os caminhos deixados como escolas de aperfeiçoamento conduzem até vós. Vós que sois o maior, o grande, o único pastor de todos os rebanhos da terra, por misericórdia, inspire, Senhor, a todos os responsáveis, dirigentes das escolas religiosas do planeta, neste difícil momento de transição para a humanidade terrena. Que a vossa paz esteja para sempre em todos os corações de todos os nossos irmãos
de humanidade. Obrigado, Senhor. Graças, todas as graças.